Olá, eu sou Samira E eu sou João. e esse é o podcast da Fazenda Cura, que traz para você as vivências e filosofias de quem mora no meio do mato. Esse episódio de hoje é sobre êxodo rural. A gente prometeu fazer esse episódio ainda quando a gente fez o nosso primeiríssimo episódio, que foi sobre êxodo urbano. E a gente sentiu que precisava falar do outro lado desse caminho, né? Que é o caminho, inclusive, mais conhecido e mais feito até hoje. E a gente demorou tanto porque queríamos estar bem preparados, até porque vai ser um episódio especial, porque João vai falar um pouquinho mais do que o normal. E por que essa expectativa? É porque eu já vivi o lado do. Já fiz o êxodo rural, né? Fiz o êxodo urbano também, mas enfim. E eu acho que quase todo mundo que nasce no campo convive bem de perto com esse tema, né? Seja quem vai, né? Quem vai para a cidade, seja quem fica, né? Acho que o êxodo rural tem essas características. E eu fui, né? E agora voltei, tô aqui. Enfim, Então, conta aí um pouco para as pessoas como é esse sair da roça e por que as pessoas saem. acho que todo mundo que nasce aqui, ele meio que tem o no sair da roça de em ir para a cidade como uma opção, né, ou algo que está ali bem de perto, né? Eu gosto de falar que tem as pessoas que tem duas formas, tem as pessoas que saem por opção e as pessoas que saem por falta de opção, né? Tem aquelas que têm a opção, que saem porque quer buscar na cidade algo que o campo não tem a oferecer, seja estudar, seja ter um emprego que tenha uma remuneração melhor, ou, ou conhecer o mundo, né? Enfim, e tem as condições para fazer isso, né? E tem aquelas pessoas que saem do campo por enxergar nisso a única opção de sobreviver, né? São pessoas que onde o campo já não está mais colocando a comida no prato, então sai em busca de colocar essa comida no prato, né? E essas pessoas muitas vezes saem sem expectativa, né? Sai apenas em busca dessa sobrevivência, não tem a expectativa de um dia poder voltar para casa ou visitar as pessoas que ficam, simplesmente sai, não sabe nem se vai voltar a falar com as pessoas que ficam, né? Enfim, hoje já com celular, com todas essas tecnologias aí, já é uma coisa que é mais fácil, né? Mas antigamente não era, né? E eu não fui diferente. Eu já nasci numa família que boa parte das pessoas foram para o campo, que não foram para a cidade, perdão. O que não me faltou foi referência de pessoas que saíram, né? Os irmãos de minha mãe mesmo, quase todos foram morar na cidade. Algum deles nem a gente nem tinha contato, né? Acho que minha mãe tem irmão que ela conseguiu ter contato há 2 anos atrás. Isso depois de, sei lá, 40 anos sem se falar, né? Então tem essas características do êxodo rural. E assim, uma coisa que você tinha comentado é que essas pessoas que saem por opção nem sempre necessariamente é uma opção, né? Porque será que é uma opção quando é o único caminho que você vê possível? É, assim, eu falo opção, mas tipo, a única opção, né? Então acaba não sendo opção. Se você não. É porque assim, as pessoas gostam de falar, sempre tem a opção de ficar. Mesmo que o ficar signifique não ter o que comer, né? E tem também, gente, assim, as pessoas que são expulsas, né? Tem também as pessoas que são expulsas. Eu não conheço ninguém que foi expulso propriamente dito, então eu acabo não falando muito, porque se eu não conheço, eu não falo, né? Mas muitas vezes tem as pessoas que são expulsas de forma indireta, né? Que eu não tendo mais o alimento, não tendo condições de trabalhar, né? Eu vejo aí duas situações muito complicadas. As pessoas que são expulsas, tipo, por causa de desapropriação não é a palavra que eu quero, não. Eu esqueci a palavra que eu queria. Mas dos assentamentos que tem
Meu Deus, como é a palavra? Enfim. Mas dos assentamentos que os supostos proprietários tentam judicialmente retomar o espaço, vocês vão lembrar do nome, talvez até no final do episódio a gente lembre. E também tem o caso das pessoas que são expulsas por causa gente, todas as palavras... Especulação imobiliária. Todas as palavras estão me faltando hoje. Porque, assim, quando a terra onde a pessoa tá ali morando vale muito pouco, é uma situação, mas quando a terra onde a pessoa vive começa a valer um pouquinho mais do que aquela família está disposta, assim, e está acostumada a ver no seu dia a dia, um grande fazendeiro oferece uma merreca, a família aceita, e aquela área ali que antes era cuidada por uma família e havia uma agricultura de baixo impacto, começa a ter, né, pasto, como a gente vê muito aqui em volta. Exato. E aí eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa questão que a gente estava conversando em relação às referências, né? Você falou que você teve referências de muitas pessoas que saíram, e as referências de quem volta? É um ponto bem bacana, porque assim, a gente tem referências de quem sai, e em alguns casos tem a referência daquela pessoa que saiu. Poucos casos. Né? Pouquíssimos casos, né? E que volta. Mas quem é a pessoa que volta, né? Tem dois tipos de pessoa que volta. Tem a pessoa que fracassou total, mas que conseguiu voltar de algum jeito. E tem também a pessoa que conseguiu um bom emprego, conseguiu juntar uma grana bacana e que volta. Esse é minoria, quase nunca acontece. E volta para comprar terra, para enfim, abrir um negócio, levar uma vida bem, como posso dizer, tentar imitar o que os grandões fazem, sabe? É muito comum, né? Quando a pessoa consegue juntar um dinheirinho e consegue voltar, muitas das vezes ela volta querendo viver a vida daquele que o expulsou um tempo atrás. Acontece. E fala um pouco também da questão dessa volta das pessoas com a Covid, né? Porque, localizando as pessoas que estão escutando talvez em outro momento, esse podcast está sendo gravado em julho de 2020, a gente está no meio da pandemia e estamos vendo na prática um retorno massivo das pessoas, enfim, que fizeram o êxodo rural aqui para a região onde a gente está. Fala um pouquinho disso. Bacana. A grande maioria das pessoas que saem do campo e que vai para a cidade, elas acabam morando nas zonas periféricas, né? Acabam encontrando emprego na construção civil, algo assim, né? E aí nessa pandemia, o que está acontecendo é que essas pessoas perderam o emprego e não tem mais condições de ficar lá, né? Porque as contas não param de chegar, o alimento começa a faltar e essas pessoas se veem obrigadas a voltar para casa, né? E aí muitas, a gente tem aqui na região, né, nas cidades vizinhas, muitas pessoas retornando. Algumas conseguem carona, ou enfim, e outras vêm em transporte clandestino e entram na cidade de forma clandestina, o que é um risco, né? Porque quando se entra de forma clandestina você não passa pelas barreiras sanitárias, então você pode estar trazendo o vírus para a cidade, para sua família, né? Mas isso é consequência da vida me fugiu a palavra agora, que leva na cidade, sabe? A vida tão difícil, né? Subempregos. Porque, assim, é muito difícil uma pessoa que sai do campo por falta de opção chegar numa cidade e encontrar um emprego bom, ter um bom salário, ter uma certa estabilidade. As pessoas não têm, né? Então, nessa situação, elas acabam se vendo obrigadas a voltar para casa. Ou é voltar para casa ou morrer de fome, né? E isso quem tem
quem ainda tem casa, né? Quem não tem mais a casa para onde voltar? Faz o quê? É interessante isso porque a gente vê que na pandemia tem diversas situações extremamente complicadas entre vários grupos sociais e aí é interessante perceber que, mais uma vez, os povos do campo são desproporcionalmente afetados, né? Então, desproporcionalmente. Então, e essa questão também, né, das referências que voltam, porque assim, o que a gente escuta aqui nas conversas, aí tu pode falar melhor do que eu, são as pessoas, as conversas, já escutei algumas conversas assim, de que, ai, meu filho foi estudar, foi para São Paulo estudar, e aí terminou a faculdade e tá trabalhando como não sei o que lá. Aí outro diz, não, porque a minha neta estudou não sei o que lá e tá trabalhando não sei aonde, em tal cidade. E é muito interessante porque se falam muito das histórias de sucesso, só que as histórias de sucesso elas não são a regra, né? Com certeza. Eu acho que para cada história de sucesso, bom, primeiro é bom falar que assim, normalmente, acho que na grande maioria, essas histórias de sucesso, essas pessoas que têm história de sucesso, já sai daqui sabendo que vai ter uma história de sucesso, né? Porque tem condições para construir uma história de sucesso. Não é o acaso, né? Mas enfim, são as histórias que são contadas e que são repercutidas. Normalmente as famílias que, que têm os filhos lá, mas que não tem uma história tão bonita assim para contar, não falam. Simplesmente falam, ah, meu filho tá lá, tá bem. Mas não fala o que ele faz, se trabalha, no que trabalha. Porque ninguém quer mostrar isso, né? E Então a gente acaba mais uma vez reforçando a referência de que sair do campo e ir para a cidade é algo bom, é algo positivo. Então quem fica e vê ou escuta essas histórias sendo contadas vai querer sair porque nossa, eu também quero sair, eu quero ir para a cidade, eu quero estudar, eu quero me formar e arrumar um bom emprego, comprar o meu carro do ano, ter meu apartamento, né? Ser uma referência, eu quero ser alguém. Só que assim, como eu falei no início, quem tem essas histórias, quem tem esse sucesso, já sai daqui sabendo que vai ter. Quem sai daqui sem saber se vai ter um teto para morar quando chegar lá, se vai ter uma comida no prato, normalmente não vai ter essa história de sucesso para contar. E essas pessoas são meio que esquecidas. Essas histórias não são contadas. E é muito importante pensar nisso, porque tem a questão da própria referência de sucesso, né? Referência de sucesso e referência de riqueza, porque muitas vezes a gente vê que pessoas a quem nunca faltou comida, porque sempre plantaram tudo o que consumiam, pessoas que assim, não levavam uma vida confortável em termos de consumo, mas levavam uma vida saudável enfim, tinha alimento. Muitas vezes essas pessoas fazem o êxodo rural e não necessariamente têm o básico assegurado quando chegam na cidade. E aí, mas fica a referência do que é sucesso, né? Fulano conseguiu sair daqui, então já é um pequeno sucesso. Muito, para mim, é muito impactante perceber isso e escutar pessoas que nunca passaram fome, pessoas que nunca tiveram necessidade de, enfim, que nunca tiveram uma doença grave, por causa do estilo de vida saudável que levam, né? De fazer atividade física, que é a vida no campo, né? Basicamente é a atividade física e uma alimentação saudável, e essas pessoas dizerem que lhes falta tudo. Então, para mim foi muito chocante. Para quem não acompanhou o podcast desde o início, minha vida sempre foi urbana até eu vir para cá, né? Na verdade, até eu ir para a comunidade onde a gente morou antes de vir para cá.
Então, para mim, foi uma surpresa muito grande escutar esse tipo de coisa e perceber que realmente faltam referências de pessoas que escolhem viver no campo e se sentem ricas em saúde, ricas em felicidade, ricas em raízes culturais e familiares e afetivas, né? É muito difícil Sim. ver isso. Para mim foi muito forte. E E eu acho legal também a gente falar de quem fica, né? Porque a gente fala muito de quem vai, mas esquece de quem fica, né? que talvez no futuro seja quem vai também. É, talvez seja. E talvez seja aquele que fica. é, Normalmente os pais ficam com. Os pais, as mães principalmente, ficam com medo de nunca mais ver seus filhos, né? E quase que com a certeza de que os mais novos um dia também vão, né, ficar falta. Estava até conversando com o Samir aqui que uma coisa que a gente quase nunca fala é que se tem uma família que faz agricultura familiar, né, e os mais novos decidem ir para a cidade, significa que essa família vai ficar sem força de trabalho, né? Sem força de trabalho a produção diminui, diminuindo a produção, as condições de vida piora. E, enfim, eu acho que fica quase que sem saída, né? Uhum. E você estava comentando, né, dessa questão da desesperança, da família partida, do vazio que fica. E enquanto quem tá indo por uma nova perspectiva, possivelmente vai formar uma família. Então, é importante a gente ter esse olhar para o tecido familiar, o tecido social que vai se partindo e, e começa a haver um lugar onde você tem pessoas mais velhas, né? Você tem idosos e você tem crianças e fica uma roça sem jovens. E o que é o futuro dessas crianças, né? É ver que todos os jovens e adultos estão saindo, os que ficaram muitas vezes não oferecem aquela referência de sucesso, né? E também, assim, vale a pena falar que se a roça fica vazia de adultos, né, sem essa força de trabalho, significa que as condições de vida vai piorar. Então essas crianças vão crescer com a dificuldade maior, né? E cheio de referência de pessoas que saiu. Então só vai fortalecer nessas crianças a vontade de sair, né? E, enfim, mas como a gente estava falando, quem fica com a desesperança, né? Fica com a falta, fica na torcida para quem saiu ter sucesso, alcançar seus objetivos. E quem sai, por mais que saia triste, mas sai com expectativas de melhorar de vida, né? Que eu acho que é o que todo mundo que sai de um lugar e vai para o outro sai nessa expectativa, né? E quem fica com a falta de expectativa. E essa falta de perspectiva, eu acho que o dinheiro que muitas vezes chega através de quem foi embora, né? Porque muitas vezes quem vai embora manda o dinheiro. E pode-se pensar que esse dinheiro é uma compensação total, ou talvez até uma compensação ainda melhor do que a presença da pessoa. Mas outra coisa que a gente vê com muita frequência aqui, semana passada, na verdade nem sei mais quanto tempo tem que a gente foi na cidade, a gente estava observando as compras feitas. Quando as pessoas têm acesso a dinheiro, o que a gente vê é que muitas vezes isso se converte em consumo de produtos industrializados. E a gente vê muito isso no campo, as pessoas deixando de plantar e consumindo cada vez mais produtos industrializados e
com todas as consequências que isso tem, tanto para o financeiro, né, porque não necessariamente esse valor que está vindo em consumo, ele vai significar uma melhora de bem-estar, né? Porque se você mede bem-estar em ter televisão, em acesso a consumo de, por exemplo, alimentos industrializados. Isso muitas vezes aqui, e não só aqui, né? Acho que em todas as partes é visto como um melhorar de vida, mas a gente sabe que pessoas, principalmente crianças, que passam um longo tempo na frente da televisão, costumam ter uma piora da qualidade de vida. Tem a situação também do nutricídio, né? Para quem nunca escutou esse termo, quando uma população não tem acesso a alimentos saudáveis. Essa população majoritariamente consome produtos industrializados, alimentos hiperprocessados. Para vocês entenderem o que é alimentos hiperprocessados, tipo, basicamente tudo que você vê nas gôndolas de supermercado que você não tem que cozinhar. Então, esses iogurtes, sabor morango, esses biscoitos todos, mortadela, todos os embutidos, enfim, a base da alimentação das pessoas hoje, né? Esses pães que tem, sei lá, 10 ingredientes diferentes, 20 ingredientes diferentes. Se você vê algum ingrediente que você não consegue ler o nome, provavelmente ali já é um grande indicador de que é um produto hiperprocessado. Então, o nutricídio é justamente as pessoas se alimentarem daquilo que vai matar essas pessoas, né? Então, entre pessoas de baixa renda, aumenta cada vez mais diabetes, pressão alta, e outras doenças relacionadas com doenças crônicas e também agudas, como câncer também, relacionado com esse consumo de alimentos superprocessados. Está muito claro, por exemplo, a relação entre o consumo de embutidos e o câncer. Então, a gente percebe que essa chegada do dinheiro, ela não necessariamente se converte em um bem-estar para a família. É claro que a gente não está dizendo não pode ter dinheiro para as pessoas, não estamos dizendo isso. Mas o que a gente está falando é que toda essa vida que se desenha, né, essa perspectiva que se desenha de vamos deixar de trabalhar no campo para ter mais dinheiro, e esse dinheiro vai se converter em bem-estar para a família, essa linha ela não é contínua e não necessariamente as coisas vão acontecer dessa forma, né? Sim. Acho que definitivamente consumo não é bem-estar. E aí eu queria te perguntar um pouco também em relação à questão da agricultura familiar, né? Você falou que a agricultura familiar depende muito da força de trabalho, mas eu queria te perguntar como a agricultura familiar ela é vista. Porque, assim, em geral, o que é que as pessoas pensam, assim, de, tipo, plantar a própria comida? Porque, normalmente, quem está acompanhando os paranauês da permacultura e agroecologia vê isso como um valor, né? Muitas vezes é o nosso objetivo de vida, as pessoas querem plantar a própria comida, mas como isso é visto aqui? Não vamos falar do campo, não vamos generalizar, mas fala da tua experiência aqui. Bom, falar de minha experiência aqui, do que eu vivo, das pessoas que eu conheço, né, no ciclo. Eu vejo que a agricultura familiar está cada vez mais desvalorizada, né? Primeiro porque, assim, a maioria dos jovens foram para a cidade, então as famílias não têm mais como desenvolver uma agricultura de subsistência, né? Não tem mais como produzir seu alimento e nem produzir para levar para feira, para comercializar e tal, né? Então, o que
muitas pessoas hoje preferem comprar seu alimento e aqueles que ainda têm o terreno preferem criar gado ou... criar gado. A verdade é essa. E aí, que é trocar a produção do seu alimento por trocar por algo que te traga alguma compensação financeira, né? Só que acontece tudo isso que Samira falou, porque quando você consegue ter dinheiro, né, não significa que você tá tendo a melhor condição de vida, né? Você apenas tá com dinheiro, tem poder de consumo, né? E a agricultura familiar está ficando totalmente de lado, né? As pessoas que eu conhecia que praticava a agricultura, que tinha suas roças de feijão, de milho, não tem mais, porque todo mundo fala que não vale a pena, porque a seca só aumenta, né? E aí as pessoas preferem não plantar mesmo, preferem comprar, né? É totalmente trocar a produção de comida por poder comprar comida. Mas é uma equação que não fecha, porque por mais que as pessoas falam que isso traz uma melhor condição de vida, na prática o que a gente observa é bem diferente, porque cada vez mais a população do campo está diminuindo, né? E se você perguntar para qualquer pessoa, enfim, que viu em sair do campo sua única opção, eles vão falar que é porque no campo não tem mais como viver, né? Então mostra que não praticar agricultura familiar não é sustentável. Perfeito. E o que é que você escutou quando tu disse que tu ia plantar tua própria comida? Porque, assim, tem uma questão muito importante também, né? O fato de eu ser de fora, o fato de eu ser mulher, muitas vezes eu não consigo participar muito das conversas. Mas aí, por isso, o João pode falar melhor. E também a minha experiência aqui é ainda muito pouca, tem só um ano que a gente está vivendo aqui. Desde quando eu comecei a falar que eu ia voltar para cá, né, que eu ia plantar a nossa comida, que a gente ia trabalhar da terra, ia construir nossa casa de barro, as pessoas olhavam assim com muito espanto, com muita estranheza. Porque acho que uma das coisas que mais falaram é como assim você vai voltar para o campo depois de estar morando na cidade? Como assim você quer plantar sua comida? Né? E aí, para completar, a gente ainda não cria animais, né? É quase inaceitável. Como assim? Quer plantar sua própria comida e ainda não vai criar animal? Vai viver de quê? O que que tu vai comer? É engraçado porque eu falo, vou plantar minha comida, mas as pessoas, tu vai comer o quê? Né? Porque para as pessoas é muito impensável hoje viver sem ter uma renda, sabe? Sem ter algo que te dá renda. Então, e aqui no campo virou muito. O que te dá renda é a criação de animal. Então, se tu não cria animal, se tu não trabalha para fora, tu não tem renda. Se tu não tem renda, tu não tem comida na mesa, mesmo que tu planta. Então, as pessoas olharam assim, olham até hoje com muita estranheza. Logo que a gente chegou, vieram me perguntar se eu tava maluco. Chegaram a perguntar com essas palavras, né, se eu tava maluco de voltar pra cá, que aqui não dá mais, não dá condições de viver aqui, que enfim a seca aumentou, que a água encurtou, que isso, que aquilo outro. Isso eu tava maluco. Hoje as pessoas não perguntam mais, mas não pergunta com palavras, pergunta com olhar. Olha assim, aquele olhar de meu Deus do céu, o menino tá maluco. E eu acho que e ainda tem um fator que reforça, como eu saí daqui com 6 anos, né? Aí ainda tem isso, né? Ah, tá vendo? Saiu daqui muito novo, não viveu o sofrimento, aí agora quer voltar. É maluco mesmo. E falando, voltando um pouco para a questão do sair, fala dessa questão das raízes, né? Como é isso de que você não é nem daqui nem de lá? Raízes é um negócio difícil de criar, né? E quando tu tem e
e é arrancado, para criar de novo fica difícil. Então quem sai daqui, né, quem arranca suas raízes aqui e tenta enfincar em um outro lugar, é muito difícil. Primeiro porque assim, tuas, tuas raízes tá numa terra, é bem macio para crescer, aí tu vai para uma cidade concretada. É difícil de criar raízes no concreto. E também quem tá lá não olha com bons olhos, né, quem chega. Não olha. A verdade é essa. Você sofre um pouquinho. As pessoas te olham como o menino da roça. Então fica difícil de você criar raízes. E também fica difícil você criar raízes porque é um mundo tão diferente, um mundo que você nunca viveu, um mundo que você não conhece. E aí você não cria raízes lá. E se você voltar, você dificilmente vai conseguir criar raízes aqui de novo, porque você vai ser visto como a pessoa que está voltando. Você não vai ser visto como a pessoa daqui. É a pessoa que está voltando, né? Fica difícil você recuperar essa identidade. Fica difícil até as pessoas voltar a acreditar em você, porque menino da cidade, não sabe fazer as coisas, né? Você fica meio que sem canto, você fica solto. E, e é puxado porque, assim, do mesmo jeito que essas raízes arrancadas, é muito difícil que elas voltem a crescer. O tecido social, o tecido familiar que é partido, né? E falando nisso de tecidos partidos, é algo difícil, né? Eu conheço, enfim, pessoas que foram para a cidade e que hoje têm vontade de voltar, mas acaba não voltando, né? Mesmo tendo as condições perfeitinhas naqueles casos lá, eu consegui ir para a cidade, tive sucesso, consegui ganhar dinheiro, consegui juntar dinheiro e tem vontade de voltar, mas acaba não voltando porque a volta ia significar uma segunda ruptura com laços familiares, porque essas pessoas que nem a gente falou no início, essas pessoas que saem daqui muitas vezes tem família lá, né? Então voltar significa tornar a romper com a família. E, e é muito duro romper duas vezes, né? Enfim, conheço pessoas, parentes que falam isso. Tenho muita vontade de voltar, mas eu não volto porque voltar significaria me afastar dos meus filhos, dos meus netos, e eu não quero passar por isso, né? Essa ruptura de tecidos também vale a pena falar de pessoas que vai e tem um distanciamento dos familiares, né? Muitas pessoas que foi e muitas vezes não conseguiu se despedir de um pai, não se despedir de um irmão, de uma mãe, porque estavam lá, né, lá longe, sem condições de voltar e acaba perdendo alguém na família e não tem condições de se despedir. E esses são traumas que as pessoas carregam, né? Não tem como não carregar. Então são essas rupturas de tecidos que não se restauram. Não tem Elas remenda. são laços quebrados que não tem como ser remendados, né? E isso tudo ajuda a dificultar o enraizamento, né? E todo o impacto que tem na comunidade como um todo, porque se isso é a normalidade das famílias, como isso impacta as crianças, como isso impacta os idosos, como isso impacta a cultura local, como isso impacta a identidade de um povo. E o povo sertanejo, contextualizando também para quem não sabe, a Fazenda Cor é aqui no sertão da Bahia. O povo sertanejo, assim, desde o século XIX, né, vive essa história de partidas e é muito difícil porque é um povo que, onde chega, é muito discriminado. O sertão é discriminado para quem fica, o sertão é discriminado para quem sai. Então, e é um povo que carrega todas essas cicatrizes, de todas essas separações, de todas essas raízes arrancadas e de todas essas feridas que nunca cicatrizaram. É verdade. E assim,
só para frisar, que a gente falou no começo, né? A gente está falando muito mais das pessoas que saem por falta de opção do que as que saem por opção. Claro, aquelas que saem por opção, que saem por querer estudar e tal, na maioria das vezes não tem essa ruptura de tecidos tão forte, né? Porque são pessoas que por mais que tenham o distanciamento no espaço, né, são pessoas que podem visitar, que podem voltar para ver a família, ou a família pode ir visitar onde está. Tem o distanciamento, mas não tem o afastamento. Né? Agora, pessoas que saem por falta de opção, acaba que tendo todas essas consequências e tal. E agora conta um pouco para a gente encerrar sobre a sua experiência, né? Como é a sua experiência do sair, do voltar, desse não ser nem daqui nem de lá, como é isso? Eu costumo falar que a minha experiência é a experiência de alguém que teve muito privilégio, né? Por mais que o meu sair foi um sair por não ter opção, né? Porque quando eu saí da roça mesmo, eu saí muito novo. A minha família decidiu que era melhor ir para a cidade, quer dizer, minha mãe ir para a cidade com os filhos para que a gente pudesse estudar e a gente foi, né? E quando eu saí mesmo, rompi com a roça e eu fui morar numa cidade grande, né? Que fui morar em Salvador. Eu tive o privilégio de poder me perder, né? Porque, como eu já falei com vocês, quando eu fui para Salvador eu me perdi, eu não conseguia me encontrar, né? E mas eu tive o apoio de uma família, sabe? O não conseguir arrumar um emprego bacana que me desse um salário bacana para eu ter sucesso, digamos assim. Mas o apoio da família permitiu que eu não precisasse arrumar um subemprego, né? Não me faltou a comida, então eu pude me perder e mergulhar nisso até que eu me encontrasse de novo e, e descobrisse que o meu lugar é sim na roça e eu pude voltar para a roça, né? Porque a gente tinha, enfim, teve a fazenda cura chegou e eu pude voltar para a roça, né? E é isso. Mas E em relação a seu privilégio, muitas vezes a gente vê que, assim, quem está no movimento da permacultura ou da agroecologia, muitas vezes se fala de privilégio, mas como algo, digamos, até negativo, em relação a tipo, se eu tenho condições, então, como eu posso dizer isso? É as pessoas terem um pouco aquela visão de que dinheiro é ruim, né? E não só dentro da permacultura e agroecologia, mas todos esses movimentos de mudar o mundo e tal. Muitas pessoas têm a visão do dinheiro como alguma coisa ruim. No entanto, o privilégio de que sua família tivesse uma condição um pouco, enfim, mais confortável, né? Te deu essa possibilidade de escolha. Como é que você enxerga isso? bom, quando eu me perdi, né, já estava na fase adulta, a minha família tinha. Eu tive o privilégio de ter uma família que me apoiasse, que tivesse uma condição financeira um pouco melhor. E eu não precisar ir para subemprego, essas coisas todas, né? Mas, enfim, minha família nunca teve dinheiro assim, muito dinheiro, a gente sempre teve um dinheirinho contado para não faltar o que comer, né? Mas também não sobrava para outras coisas não. E, então eu costumo falar que assim, o dinheiro ele é muito importante, gente. O dinheiro é uma moeda de troca, né? E assim,
eu não vejo alguém que já passou por dificuldades financeiras, que já não teve dinheiro, abrir mão de dinheiro, sabe? Para você abrir mão do dinheiro, você precisa ter dinheiro, né? É muito difícil para quem não tem o conforto do dinheiro abrir mão do dinheiro. Então, dinheiro, eu não vejo dinheiro como uma coisa ruim, porque não, eu falei, dinheiro é uma moeda de troca e você tendo essa moeda, você escolhe no que trocar, né? Então, assim, se você escolhe trocar seu dinheiro por algo ruim, por algo que aumenta privilégios, por algo que aumenta a diferença, aí o dinheiro está sendo usado de um jeito ruim. Mas se você usa o dinheiro para algo bom, o dinheiro não é ruim, sabe? Eu acho que... Eu tô falando do dinheiro, não tô falando do sistema. Muito importante pontuar isso, né? Eu tô falando do dinheiro, viu, gente? E o dinheiro, ele é o que as pessoas fazem, né? O sistema é outra história, o sistema não é o dinheiro, tá? Até porque dinheiro existe muito antes do sistema, né? Moedas são milenares e o sistema atual, o sistema socioeconômico e político, ele tem menos de 2 séculos aqui no Brasil. Exato. Então, acho que é isso. Se tem o privilégio de ter a moeda, o dinheiro, eu acho que a gente saber usar, usar com consciência, né? Eu tava até falando com o Samira mais cedo que tipo, nossa, se eu puder ter o privilégio de ter dinheiro para poder trocar, por exemplo, com uma obra de saneamento ecológico para alguém que não tem condições de fazer. É claro que, na verdade, o que eu quero mesmo é que essas pessoas tenham condições e autonomia para poder fazer, né? Perfeito. Eu não quero... É isso que eu vejo, né? Então, acho que é isso. Não é o dinheiro que é ruim. É o uso que se é dado. O uso pode ser bom ou não. E a responsabilidade de quem tem o privilégio é usar essa posição para acabar com privilégios, né? Exato. É isso, até pra gente lutar contra os privilégios, às vezes, tendo alguns se torna mais fácil. Com certeza, não é que seja necessário, mas já que temos, a gente pode usar, né? E eu acho que é isso, né? Sim, é isso. Acho que eu falei muito. Eu adorei esse episódio um pouquinho diferente, até porque tiveram episódios que praticamente só eu falei, achei muito justo e necessário. E queria dizer para vocês que primeiro queria agradecer se você escutou até aqui, dizer que a gente tá no Instagram como @FazendaCura, a gente tá também no Facebook como Fazenda Cura, no YouTube como Fazenda Cura. Também temos um canal no Telegram e no WhatsApp, canal de transmissão, para vocês, caso vocês desejem receber notícias diárias, reflexões, dicas da Fazenda Cura, né? E sempre sobre agroecologia e permacultura, e incluindo todos esses temas que a gente sempre fala por aqui no podcast também. É importante falar que em todos os episódios a gente fala pelas nossas vivências, pela nossa experiência, a gente não fala em nome de nenhum movimento, né? Só com base nas nossas vivências. E é isso, sei lá. Pode comentar aí, falar o que vocês acham. Se quiser sugerir algum tema também, acho que tá valendo, né? Por favor, inclusive, a gente sempre fala no final que o podcast é uma mídia que não tem tanta interação como as redes sociais. Então, todo o retorno que vocês dão pra gente, toda a mensagem que vocês mandam para comentar sobre o podcast, pra gente é fundamental, pra gente saber se tá fazendo direitinho, enfim, como é que pode oferecer um melhor conteúdo para vocês. E também vocês podem falar por e-mail, se preferirem, no contato @fazendacura.org. E eu acho que falei já todas as... Bom, qualquer coisa, entra lá no Linktree, no link no Instagram, e vocês vão ver lá todos os nossos links, uma lista de links
E é isso, gente. Muito gratos. É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau e até a próxima.